Bom dia, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Ministério Ágape. Ai, que saudade de falar com vocês através dos nossos vídeos. Esse é o nosso Fala a Deus, porque hoje é sexta-feira, sextou, que seja cheia de bênçãos e de paz a você e o teu final de semana. Desde já eu te desejo e quero também, desde já, expressar mais uma vez a minha gratidão por vocês permanecerem firmes comigo aqui no canal, independente dos problemas que estamos enfrentando. E também já quero dizer que é um pouquinho só mais de paciência que está acabando, está acabando. Em breve, assim, mais uma semana, uns 10 dias no máximo, nós estaremos não só retomando a nossa programação como era, toda quarta-feira Café com Palavra, sexta-feira Fala a Deus, domingo Palavra Dominical, mas com novidades. Então aguarda aí, e tem novidades chegando para nós aqui no canal. Amém? Eu sou a Bispa Ana Costa, se você é novo por aqui, sim, ainda com todos os problemas que estamos enfrentando, para conseguir gravar e postar os vídeos, tem gente nova chegando, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Ministério Ágape, bem-vindos à nossa família. Muito obrigada por estar aqui comigo. Estamos fazendo uma breve espiadinha nos bastidores das igrejas, da hierarquia de algumas denominações. Desde já lembrando, irmãos, que com todo o respeito devido aos nossos irmãos, todo respeito devido a cada denominação, a cada pessoa que congrega em cada denominação. Aqui é apenas a título de curiosidade, para que nós venhamos conhecer um pouco mais de como funciona dentro de outras igrejas, de outras denominações, até para entender, né, como quando conversamos com as pessoas, porque sim, nós temos amizades com pessoas de diversas denominações diferentes. Então, para que a gente entenda um pouco mais também sobre aquilo que faz parte da vida dela, porque até é um respeito nosso para com o nosso próximo, quando nós procuramos entender aquilo que faz parte do seu cotidiano, até para quando a gente está conversando, nós temos um pouco de afinidade, conversar sobre diversos assuntos, respeitar, porque quanto mais entendemos, mais respeitamos. Então, é com todo devido respeito a cada denominação que nós estamos abordando esse tema, ok? Não é um estudo, é apenas uma espiadinha. Fala aí, você tem curiosidade de saber o que se passa por trás dos bastidores de um salão do reino? Um nome chique, né? Eu sempre achei muito bonito, imponente, o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. É o assunto do Fala a Deus de hoje, Testemunhas de Jeová, a hierarquia dentro do Salão do Reino, como funciona e, de quebra, algumas curiosidades sobre os seus usos, costumes, doutrinas que fazem parte da sua vida e que nós temos curiosidade de conhecer. Vem comigo nesse estudo? Vem comigo nesse tema? Então, bora lá. A hierarquia dentro de um salão do rei. Então, como nós fizemos, mantendo a linha que foi feita semana passada, os nossos irmãos da CCB, nós vamos começar sempre de uma forma crescente, ok? As Testemunhas de Jeová foi fundada em 1870 na Pensilvânia por Charles Russell, um pastor que fundou um grupo de estudos e, através desse grupo de estudos, criou a publicação chamada A Sentinela. Para manter esta publicação, ele criou a Sociedade dos Tratados da Torre de Vigia de Sião. Comprido, né? Então passaram a ser mais tarde conhecidos como as Testemunhas de Jeová. E a Sociedade dos Tratados da Torre de Vigia de Sião, popularmente conhecida hoje e tratada hoje pelo nome de somente Torre de Vigia, que é onde são feitas, produzidas toda a publicação. Tudo que eles levam de porta a porta por todo o mundo é feita ali, elaborada, como nós vamos conhecer agora, pelo corpo governante. As Testemunhas de Jeová são administradas por um corpo governante que é composto por mais ou menos 23 homens, mais ou menos daquele mesmo modelo da congregação cristã, né? São 23 homens, um número de homens
porque esse número ele mudou ao decorrer dos anos, né? Hoje são 23 homens mais velhos, de mais respeito na sociedade, mais respeito dentro da sua religião, que é quais seria para nós também, como vimos na congregação cristã, os anciãos. Ela é composta por 23 desses homens que são os responsáveis por toda a publicação. Então, quando nós vemos alguns dos nossos irmãos nas ruas ali com essas revistinhas que ainda eles têm a sentinela, mas a sentinela é o carro-chefe, né, o primeiro, mas eles têm uma vasta publicação. Os livros que eles dão estudo nos lares, os livros que eles fazem estudos no Salão do Reino, toda a publicação vem de lá. É feita pela torre de vigia, mas tudo passa pelo crivo do corpo governante. O corpo governante é dividido pelas suas áreas, né, administrativa, a parte espiritual, a parte de publicação, tem ali as suas divisões administrativas, mas nenhuma publicação é permitida que não venha de lá. Segundo eles, todas elas baseadas e pautadas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Ok? Então, este corpo de ancião, ele escolhe homens qualificados, autorizados a dirigir as congregações locais. Seriam presbíteros, mas eles não usam o termo presbítero. Eu estou equivalendo ao que nós conhecemos nas nossas igrejas, os nomes de cargos que nós já temos mais, para nós é mais comum. Então, nós conhecemos, seria para nós o presbítero, que é aquele que administra as congregações locais. E os servos ministeriais, que também servem dentro de cada salão do reino, né? De cada igreja local, que é assim o termo que nós conhecemos. É somente essa divisão que eles têm. No mais, eles são todos irmãos espirituais, como nós nos vemos como irmãos em nossas congregações, eles também se veem como irmãos, mas não tem ali muito mais divisões de obreiro, cooperador, diácono, não. Encerra-se por aí temos os pioneiros, que são aqueles que vão de porta em porta, que batem nas nossas portas, tocam nossas campainhas para pregoar a palavra, para aqueles que têm interesse em estar fazendo parte dos estudos, e os missionários, que fazem o mesmo trabalho, porém fora da sua cidade natal, do seu estado natal e até do seu país natal, porque eles se enviam para diversos locais. É apenas essa a divisão que tem dentro das testemunhas de Jeová. Também não temos lá, como não tem pastores, não há apóstolos, bispos dessa divisão, né? São apenas os servos ministeriais, os ministros que fazem a direção do culto, da reunião, que não é nem um culto, é uma reunião. Eles não têm o hábito da pregação, é feito como um ensino que é ministrado por um orador, que faz ali dentro da sentinela mesmo, dentro de uma publicação da TJ, é que é feito um estudo com a participação de todos os que estiverem presentes ali no salão, na ocasião. Então, eles fazem um estudo bíblico, vamos colocar assim, com um tema ali já escrito, já com perguntas ali já formuladas na publicação. É assim, não tem alguém que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai lá e ministra uma palavra em tal lugar, de acordo com o que o Espírito Santo lhe ministrava o coração. Não. Temos já a publicação pronta, ali se pega um tema, um assunto, e ele vai ministrar dentro daquele tema. As pessoas têm direito até a fazer perguntas, mas estão ali dentro da revista, tudo que tiver ali dentro. Todo o ensinamento deles é fechado nas publicações que eles recebem, que vêm já compiladas lá da torre de vigia. Então, até nas reuniões onde eles se reúnem juntos no Salão do Reino, é feito dessa maneira. Então, o mesmo que eles ensinam nos lares, porque eu já fiz quando era mais jovem, quando adolescente. Na minha época não se usava o termo adolescente, né, irmãos? A gente ou era criança ou era adulto, não tinha esse meio termo. Mas quando eu era jovenzinha e adolescente, eu, por curiosidade, eu já fiz estudo. Meus filhos também, porque aqui em casa eles sempre tiveram a liberdade de escolher
né, a religião que vão seguir. Então, um dos meus filhos também já fez, e eu ficava ali ouvindo, né, o que era ensinado, como era feito o estudo. Então, é tudo dentro da revistinha deles, né? As publicações que eles trazem, é tudo ali dentro. Tem o Despertar e a Sentinela, e eu não conheço todos os nomes, mas toda a publicação vem de lá, ok? Essa é a divisão que temos dentro da igreja, dentro do salão do reino das testemunhas de Jeová. No mais, eles gostam de colocar assim que todos são iguais. Até os irmãos, os anciãos, que também não usam esse termo, né? Mas até eles lá do corpo governante gostam de dizer que não são líderes da denominação, que eles não são liderança, eles são apenas irmãos ungidos para fazer esse estudo e para fornecer a eles, dentro dessas publicações, o caminho, as orientações a seguir. Mas eles não gostam de ser vistos como liderança espiritual. Eles são co-servos. Eles se chamam todos de servos e eles gostam de ser chamados de co-servos, porque eles estão também a serviço dos irmãos. É assim que eles entendem e nós respeitamos, não é verdade? Curiosidades das testemunhas de Jeová. Então, assim como nós vimos semana passada, na CCB também, assim como para os irmãos da congregação cristã, o que os anciãos lá em cima decidem é lei, o mesmo serve aqui para as testemunhas de Jeová. A decisão final para tudo, a palavra final para tudo, é a do corpo governante. O que aqueles homens decidem lá, homem, porque não pode participar mulher, né? O que eles decidem lá é a lei dentro das testemunhas de Jeová. Até os ensinamentos, como são eles os responsáveis pela publicação, pela criação e publicação e divulgação de todo o material didático que corre dentro dos salões de todo mundo, de todo mundo. O que um testemunha de Jeová está lendo no domingo aqui, o outro vai estar lendo talvez no outro domingo lá no Japão, lá na Índia, em todos os lugares. O que eles ensinam dentro da sentinela de número tal, aqui no Brasil, é ensinado na sentinela do mesmo número lá na China. Não sei se eles têm lá na China, mas é para colocar para os irmãos que é a mesma publicação, ela não tem alteração. Tudo isso vem do pensamento, da interpretação do corpo governante. Há até vezes em que eles voltam atrás em determinado assunto, assumindo, eles mesmos se dizem que é uma das curiosidades, que eles não são infalíveis, que não são homens santos, são apenas homens ungidos por Deus com direito e sujeitos ao erro. E quando eles erram, eles tiram determinada, errei tal palavra, não é uma palavra, né, amor? Eu estou dando apenas um exemplo. Mas quando eles erram em algo, ou lá na frente entendem diferente um costume, olha, por agora só se pode beber água no copo transparente. É pecado beber água num copo opaco. E lá na frente eles veem que não é mais assim, não entendem que é assim, pode usar o copo opaco, então eles recolhem toda a publicação que fazia essa ordenança, essa referência, e substituem pelo novo entendimento. Então, conforme o entendimento deles é sujeito a variações, as publicações também estão sujeitas às variações de acordo com o entendimento do corpo governante. E seja qual for essa alteração, ela é lei, cumprida a regra dentro das testemunhas, dentro do salão do reino, no entendimento das testemunhas de Jeová. Se eles mudaram, não tem problema, ao contrário. Há quem dentro da religião acredite que esse é até um fator muito bom, que significa que eles estão sempre dispostos a reconhecer erros, a consertar os seus erros, e por isso eles cada vez mais continuam crendo nos seus ensinamentos, mesmo que ele seja variável, mesmo que ele possa ser alterado. Ainda no campo de ensinamento, no campo didático, eles não têm permissão também para fazer ensinamentos dentro de nenhum outro conteúdo religioso. Não podem fazer estudos
com outro conteúdo religioso. Ah, o irmão falando de tal, acabou de lançar um livro com um estudo maravilhoso sobre Apocalipse. Eles não podem. Somente podem fazer uso, ensinar, ler e aprender dentro daquilo que é publicado lá na torre de vigia, com o crivo e a orientação e a permissão do corpo governante das testemunhas de Jeová. Como já esperar, mulheres não ensinam, não podem exercer cargos de autoridade, não podem exercer autoridade sobre homens da igreja e até a autoridade que as mulheres têm sobre o filho no campo de ensinamento espiritual, no campo de ensinamento da palavra de Deus, dentro de casa, se o marido estiver presente e não for um testemunho de Jeová batizado, ela pode ensinar ao filho, mas deve cobrir a cabeça, ok? Durante o ensino, eles estão em campo, que eles usam a palavra vamos a campo, né? Para divulgar a palavra do Senhor. Está em campo, vai ministrar o estudo numa casa. Se não tiver um homem presente para ensinar, aí ela pode fazer o ensino. Do contrário, a preferência é do homem. De maneira nenhuma, uma irmã das testemunhas de Jeová pode questionar o ensinamento de um irmão. O irmão, ele tem razão. Okay? Ela não tem direito de ensinar, questionar, indagar, debater, nada. Baixa a cabecinha e fica quietinha. É um entendimento deles e nós respeitamos, né, irmão? Se a mulher está lá dentro, a irmã se sente bem assim? Bem. Mais uma curiosidade. Todos precisam realizar serviços. Por serviço, nós entendemos as pregações, a divulgação da palavra de Deus. Então, vamos colocar assim: é um serviço voluntário, porque não é remunerado. Deveria, né? Eles vão dizer, se você conversar, eles vão dizer assim, que é um serviço feito a próprio gosto, que a pessoa faz por livre e espontânea vontade, porém, eu não consigo entender que é livre e espontânea vontade, algo que eu preciso bater uma meta. Sim, eles têm uma meta mínima a alcançar, de 40 a 140 horas mensal, e precisam pregar o evangelho, disseminar, falar aquele que nós vemos eles nas nossas portas, tocando a campainha aos domingos, às vezes até durante a semana, às vezes nos pontos de ônibus ali com suas publicações, abordando pessoas na rua, que eles têm uma meta a bater, a cumprir, de 40 a 140 horas mensais. E eu, que curiosidade é meu terceiro sobrenome, fiz a continha aqui, o que dá de 1h30 por dia a 4h30 por dia de pregação. Por dia. Isso mesmo, por dia. E às vezes para ir num culto 2 horas por semana na igreja. Tem irmão que se questiona, que está cansado, que está sobrecarregado. Como são as coisas, né, irmãos? Por isso que eu gosto de dizer, de cada forma que o ser humano encontra para adorar, buscar a Deus, e aí isso foi dividido em denominações, em religiões separadas por nomes, por placas, por costumes e usos diferentes. Em cada uma delas sempre encontramos algo que devemos olhar e falar: poxa vida, eu não acho legal ser obrigado, né? Porque se eu tenho uma meta, é meio que uma obrigação. Então, essa parte não. Mas se você for ver, cada um deles, porque ele não entende como uma obrigação. Então, cada um deles dedica a serviço do reino do Senhor, a serviço de Deus, de 1h30 a 4h30 por dia. Então, fica aí, né, uma interrogação. O quanto nós estamos fazendo, o quanto nós estamos dedicando do nosso tempo à obra do Senhor.
Porque não é porque nós não temos uma regra dentro de nossas denominações que diz que eu tenho que fazer, que é uma regra que me impeça de fazer. E não é porque nós não temos esse costume de falar de Deus, de termos que ir falar de Deus de porta em porta, porque o ideal, é o que eu disse, é que não fosse uma obrigação. É que sim, fosse verdadeiramente da vontade do coração da pessoa, porque o ide do Senhor, ele está na Bíblia. É a ordenança do Senhor, é bíblico. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho às criaturas. As normas, as formas, aí entra o homem criando regras. Mas o ide é do Senhor. E quantas vezes nós temos feito, obedecido? Não preciso de uma revistinha. Tenho meus lábios, tenho minha Bíblia. Quantas vezes eu tenho utilizado disso a serviço do reino de Deus, para ministrar, para pregar, para falar do seu amor, para dividir com aqueles que às vezes a gente se engana, né? Às vezes nós pensamos que todos já têm acesso, todos já conhecem, todos entendem, e não é verdade. Ainda há muitas pessoas que não conhecem o amor de Deus através do seu evangelho, através das escrituras. Esse, para mim, é um dos motivos que ainda o Senhor não veio buscar a sua igreja, porque é necessário que nós preguemos a sua palavra, para que todas as criaturas, quando julgadas por nosso Deus, que é justo juiz, tenham tido acesso à pregação do Evangelho, tenham tido acesso à verdade do Senhor e tenham tido direito a escolher seguir ou não aquilo que lhe foi oferecido. Então é uma coisa que sim, devemos meditar. Voltando às curiosidades, eles também adotam a Santa Ceia, não como um sacramento. Eles não entendem como um sacramento. Eles fazem apenas como uma recordação, como uma lembrança, um ato simbólico que remete ao momento que Cristo participou da ceia com os seus discípulos. E eles observam a data e hora anualmente, porque a ceia deles é anual. Então, eles observam data e hora certinho que vai cair ali do pôr do sol para observar e cumprir. Então, a ceia deles é feita dentro deste calendário, segundo o calendário cristão, né? Segundo o calendário bíblico, uma vez por ano, e não participam da mesa, não comem do pão e bebem do vinho todos os que estão lá. Apenas eles têm o entendimento que apenas um pequeno rebanho participou da ceia de Cristo e que apenas um pequeno rebanho tem até hoje esse direito, que são os ungidos. Eu não vou entrar nos pormenores. O restante dos irmãos ali presentes apenas participam da celebração, apenas participam ali do momento. E veem, né, os irmãos ali participando, seus conservos ou ministros, né, participando, para eles já é algo edificante. E a gente segue respeitando, cada um com os seus costumes, cada um com os seus modos. Amém? Não creem na Trindade. Eles se entendem assim. Deus Pai, Jeová, é separado do Filho, eles não colocam nem como Deus Filho, é separado do Filho, Jesus. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus, não como Deus. Ele é Filho de Deus, mas não é Deus. Deus é apenas Jeová. E o Espírito Santo é uma força, uma centelha da força de Deus, que pode estar no mundo, estar presente, mas não, eles nem têm ele como uma terceira pessoa, por isso eles não creem na Trindade. É apenas uma força, ele faz parte de Deus, é apenas a força ativa de Deus, de Jeová. Ok? Não doam, uma coisa que eu creio que é bastante conhecida, né, por todos, não doam nem recebem sangue, plaqueta, nem derivado do sangue. Então, mas aí surge uma dúvida. Mas, bispo, eles não doam sangue, não aceitam doação de sangue e órgãos? Sim, desde que durante o processo, até li um estudo muito interessante
sobre a dificuldade que os cirurgiões encontram de fazer transplantes quando o transplantado é um não testemunha de Jeová. Porque tudo que envolve o sangue eles não aceitam, mas o órgão eles aceitam. Então, ele precisa de um transplante de coração, mas para isso precisa de uma máquina, que enquanto os médicos estão aqui, os cirurgiões, implantando o coração, eu preciso estar constantemente recebendo sangue, aí é feito com um material substituto, que eles aceitam já existe sim um substituto, vai deixar o filho morrer sem o sangue, não, já existe um substituto para que os testemunhas de Jeová, quando precisam dessas intervenções, eles utilizem. Mas pelo que eu vi no estudo, é bem complicado, assim, dá um trabalho por cirurgiões fazer dessa forma diferente, por eles não poderem receber nem sangue, nem plaquetas, nem glóbulos, nem plasma, nada que venha do sangue. Não celebram feriados patrióticos, não cantam o hino nacional, os filhos não podem participar, sabe quando você vai para a escola que assistia a bandeira e a gente ficava lá na fila, todo bonitinho, se achando soldadinho? Não podem participar, não podem votar e não podem se alistar. Se alistar é obrigatório, né? Mas não podem prestar o serviço militar, porque eles entendem como uma forma de adoração. Quando você canta o hino, é uma forma de adoração quando você se alista, né, como se você estivesse a serviço de, e eles só estão a serviço de Jeová, eles não se colocam a serviço do homem. É uma questão que é o que eu disse, né, irmãos? Nós não vamos entrar nos pormenores, é apenas uma curiosidade, eles não podem. Também não podem brindar, sabe? Tchim, feliz ano novo, feliz Natal, além de não comemorar, também não podem brindar. E não podem brindar o próprio aniversário. Sim, eles não comemoram nem o seu aniversário. Sabe aquela coisa que a gente fica o ano inteirinho esperando? Ai, amanhã é meu aniversário. Ai, daquele que esquecer do meu aniversário. Se seu amigo for testemunha de Jeová, pode esquecer tranquilo. Pelo contrário, faça questão de esquecer. Não mande parabéns, porque eles não celebram, não comemoram, não brindam o próprio aniversário. Não participam e não podem participar como atleta profissional. Então, você não vai conhecer um nadador profissional que é testemunha de Jeová, uma mocinha testemunha de Jeová que faz aquela ginástica olímpica. Nada disso não é permitido. Nenhum tipo de arte marcial, judô, taekwondo, karatê, nada. Nenhum tipo de arte marcial. Também não podem participar, não podem participar. É isso. Não podem, acho que eu já citei, ler, estudar nenhum artigo, publicação religiosa fora daquelas compiladas lá na torre de vigia pelo campo governante das Testemunhas de Jeová. Somente textos religiosos, educativos, didáticos, como eles entendem que venham de lá. Do contrário, nenhum tipo. Não tem, mas é totalmente em base bíblica, não importa. Veio da torre de vigia, foi feito pelo corpo governante, tem o crivo deles, tem a assinatura deles, saiu de lá? Não. Então não pode ler. Não pode ler. Não pode e não pode. São orientados. Esse orientados, irmãos, é assim, é aquela coisa que se você for conversar, perguntar, isso não existe, mas existe. Eles são orientados a não cursarem curso superior. Quando acabou o ensino médio e começou ali a fase adulta, acabando o estudo e começa iniciando a fase adulta, saindo da adolescência, precisamos fazer algo da vida, vai fazer um curso profissionalizante. Algo que já te prepare para uma profissão, para criar sua família, para ter o seu sustento. Não se preocupe de ficar estudando, né? Porque eles acreditam que o ensino superior, o PB, primeiro para eles veem como assim, eles são criados para quando chegar à fase adulta, ter aquele tempinho lá de 1h30, 4h30, disponível para pregar o evangelho, para ir a campo, trabalhar em prol da divulgação do reino, do Senhor.
e é obrigatório. Então, primeiro, já mexeria com esse tempo, se a pessoa tem que trabalhar de dia, depois tem que ir para uma faculdade, já mexeria com isso. Segundo, que eles acreditam que este acesso a esse tipo de ensino superior, aonde já se tem contato com o ensinamento de outras religiões, com até outros tipos de publicações, você vai ter que estudar filosofia e outras matérias que abrangem um pouco sobre religião, iria desviar os seus membros da fé que eles precisam manter, iriam desviá-los da crença nas publicações que eles têm ali acesso. Então, poderia confundir e vir a desviá-los. O entendimento, irmãos, fica por conta de cada um. Como eu disse no final do estudo da congregação cristã, a mesma coisa se aplica às testemunhas e a mesma coisa vai se aplicar semana que vem, onde nós estaremos fazendo estudo sobre os mormons, ou os mais conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Respeito àqueles que lá dentro estão, ainda que nós não concordemos com a instituição, com as regras da instituição, com a maneira que a instituição ensina, exige ou prega, nós devemos respeito aos integrantes, aos seus membros. Então, não estamos aqui para questionar nenhuma dessas curiosidades que nós aqui trouxemos. É apenas a título disso mesmo, curiosidade, mantendo sempre o respeito que todos os nossos irmãos em Cristo merecem. E o mesmo entendimento que a Deus não está agradando, todos nós fomos resgatados a preço caríssimo. E o amor de Deus por nossas vidas diz na sua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor alcançará aqueles que para Ele estiverem necessitados de serem libertos de ensinamentos contrários, de coisas fora da palavra, de coisas que não agradam a Deus. Aí é com o próprio Deus, não é conosco. Ainda que eu não concorde, tem coisas que eu olho assim e falo: Jesus, mas respeito, devo respeitar. Ok? Então, se você conhece, tem amigo, parente que ou está começando a estudar, e você pode conversar com ele sobre alguns pontos, ele te der essa abertura, legal, faça. Mas não critique, não julgue, não questione. Ok? Vamos manter sempre o respeito para o Senhor também. A palavra do Senhor diz que na medida que julgamos, também seremos julgados. Então, o respeito, ele é devido em toda situação, dentro de cada religião. Então, como eu já dei o spoiler aqui, semana que vem o estudo será sobre algumas curiosidades sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida como a Igreja dos Mormons. Amém? Você veio comigo até aqui mais uma vez. Meu muito obrigado do fundo do meu coração. Que o Senhor continue te abençoando e que esses estudos edifiquem sua vida. Esse aqui é mais a título de curiosidade, mas ainda assim podemos sempre tirar algo de edificação para nós. Aquilo que não queremos, que nós achamos correto de fazer, aí não fazemos. E aquilo que nós, talvez, olha, isso eu achei legal. Estudar mais, buscar mais dentro da palavra, podemos também adquirir, trazer para as nossas vidas tudo que venha para nos aproximar do amor de Deus, através da sua palavra, é bem-vindo e bem recebido. O resto, como diz o Senhor Jesus, seja anátema. Ok? Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha um excelente final de semana. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigada pela sua paciência. Curve sua cabeça e vamos receber do alto as bênçãos de nosso Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre e para sempre, até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Deus te abençoe, um excelente fim de semana, em nome de Jesus.